Muito bem, o Sport venceu em casa a equipe do Mirassol por 1-0. O jogo poderia ter sido para mais. O Sport perdeu oportunidades. O Mirassol também podia ter empatado. Enfim, foi um jogo movimentado, apesar do placar baixo, né? Só o 1-0. Foi um jogo divertido na Arena Pernambuco, apesar do gramado horroroso em que as duas equipes praticaram futebol. O Sport sai vitorioso, entra no G4 da Série B, vai a 18 pontos em 10 rodadas. A equipe do Sport se coloca aí na briga pra, por essa vaga na primeira divisão. O Mirassol também fez um jogo duro com muitos desfalques. A equipe dificultou muito a vida do Sport, vendeu caro essa derrota, mas acaba saindo aí derrotada, volta para Mirassol com nenhum ponto na bagagem. A equipe fica ali na sexta colocação, está próximo ali dos líderes e também tem um time aí que quando tiver 100% vai incomodar, vai brigar aí por essa vaga na Série A. Adiel Reis, o jogo foi divertido na primeira etapa, apesar de não ter movimentação no placar, né? O jogo terminou 0-0 no intervalo. Foi um jogo divertido, com as duas equipes criando oportunidades, buscando ali o jogo. E parecia que teríamos um jogo aberto aí no placar, mas o 0-0 insistiu em persistir no primeiro tempo. Primeiro tempo me surpreendeu, Estevão Barros. Essa dominância que aconteceu no segundo tempo eu já esperava desde a primeira etapa, mas o Mirassol foi muito organizado. Até começar a chover, a equipe do Mirassol realmente parecia muito organizada, ela parecia trocar passes. Como você disse, eram duas equipes que gostavam de ter a bola no pé, gostavam de trocar passes, a estratégia, não simplesmente limitaram a cruzamentos na área, então foram jogadas criadas pelas duas equipes de maneira muito coerente e concisa com a mentalidade de jogo. À medida que o gramado foi ficando pior, à medida que a chuva também apertou no final do segundo tempo, o Mirassol recuou um pouco mais e cedeu espaço para o Sport, que teve algumas chances ali de abrir o placar. No contra-ataque, o Mirassol tinha a velocidade por ali do Chico Kim, que fez um excelente primeiro tempo, o próprio Arley, bom lateral, que chegava muito à linha de fundo. Esses jogadores, além do Isaac, que teve uma grande chance, e o Quirino, que teve a principal delas, Mirassol, ele fez frente sim ao Sport e quase abriu o placar no primeiro tempo. O Sport, por sua vez, ele jogou da maneira que se espera de um mandante de uma partida de brasileiro, dominando a posse de bola, pressionando a saída de bola do Mirassol, e talvez, Estevão Barros, o que realmente tenha faltado para as duas equipes no primeiro tempo para termos mais gols, para tivéssemos mais gols, é o capricho na finalização, uma coisa que você disse no intervalo. Tanto o Zé Roberto, Zé do Gol, quanto o Quirino tivesse um pouquinho de tempo de raciocínio a mais, aquele segundo a mais para pensar e talvez, ao contrário de tentar a finalização, cruzar para quem estivesse em melhores condições. Não aconteceu isso no primeiro tempo, 0-0 legal, e nós criamos uma expectativa no intervalo que o segundo tempo seria movimentado com as duas equipes indo para cima. O que não foi que aconteceu, né, Estevão Barros? Não sei se você assistiu o mesmo jogo que eu, espero que sim, mas o Mirassol demorou para voltar para a segunda etapa. O Sport dominou do primeiro ao 26º minuto. Quando saiu o gol, a equipe do Sport pressionou a saída de bola e não deixou a equipe do Mirassol jogar bola. Exato, né? Foi um jogo até o gol do Sport de uma equipe só. O Mirassol teve uma oportunidade ou outra ali, mas em lances esporádicos. O domínio do jogo foi mesmo do Sport, que criava, mas tinha dificuldade de botar a bola dentro da casinha. O Vanderlei apareceu com uma defesa logo no início da segunda etapa, depois da cabeçada do Luciano Castan. O Zé Roberto se atrapalhando no ataque, as chances foram sendo criadas. O Mariano Sosso, né, ainda no intervalo, fez uma mexida no time. Ele tirou o Pedro Vilhena, que começou o jogo, e colocou o Gustavo Coutinho, que é artilheiro da equipe, passando a jogar ali com dois atacantes. Isso fez com que o Sport criasse muitas oportunidades, tivesse mais volume de jogo e conseguiu o primeiro gol depois de uma jogada
começa pela lateral direita, a bola fica viva ali para o lateral Roberto Rosales, que acerta um chutaço no canto do Vanderlei, que nada pôde fazer. O Sport abriu o placar, a partir daí foi só controlar a partida. O Mirassol fisicamente também caiu muito, parou de competir, dava muito espaço para o Sport, aceitou demais a pressão que o Sport colocou no segundo tempo, né? E tentava ali buscar o gol. O Mirassol parecia que tentaria sair em contra-ataques, mas não conseguia. E aí, a partir do gol do Sport, o Mirassol voltou para o jogo, começou a buscar mais o campo ofensivo, teve duas oportunidades de até virar o placar, uma com o Isaac, logo na sequência do gol, que ele acaba desperdiçando, e depois também teve uma finalização ali na grande área que o Mirassol desperdiçou. Enfim, foi um jogo movimentado. O Mirassol ainda tentou no finalzinho botar uma pressão, mas já fisicamente desgastado. Ainda teve uma finalização perigosa ali do Miguel, que entrou no segundo tempo, obrigando o Kaique França a fazer uma ótima defesa, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Um jogo interessante, acho que mostrou que as duas equipes têm muito potencial para brigar na parte de cima da tabela. O Mirassol, com muitos desfalques também, hoje no banco da equipe do interior de São Paulo haviam apenas 7 jogadores aí como reserva, ou seja, o mínimo permitido aí pela FIFA, né, em competições oficiais. O Mirassol realmente se esforçando muito aí para fazer um jogo duro e de fato conseguiu. A vitória não veio, Adiel, mas mostra que a equipe do Mirassol, assim como o Sport, tem potencial aí para brigar na parte de cima da tabela, né? Tem, Estevão Barros, tem muito potencial. Vou destacar aqui por setor alguns jogadores que realmente eles fizeram a diferença ofensivamente. Na defesa, o lateral Lucas Ramon, bom lateral, trabalha tecnicamente, tanto quanto sai pela linha de fundo quanto por dentro, faz os bons toques. Na esquerda, o Arley também, bom jogador, apesar de ser destro, né, não sei se ele está improvisado, mas também é um bom lateral. No meio-campo, o Danielzinho ficou do início ao fim, fisicamente muito bom também. Eu acho que se trabalhar da questão da recomposição da equipe, ele vai se destacar melhor. E no ataque, Estevão Barros, o Quirino, eu não sei qual a idade do jogador, mas eu acho que já deve ser perto ali dos 30 e tudo mais, mas ele faz um bom trabalho de pivô. Hoje que o gramado não ajudou e tudo mais, mas eu acho que esses jogadores, eles são a base do elenco do Mirassol, desse time titular aí. Eu não vou falar do Gabriel, porque o Gabriel ele é titular, é o dono do time, né? Tem aqueles jogadores que são dono do time e tudo mais, homem de confiança do Mozart ali. Esses jogadores são a base de uma equipe que parece muito bem organizada, fez um bom jogo hoje, fez frente contra o Sport, com todas essas condições e contexto que você explicou aí. E talvez só não saiu com o empate daqui, graças ao goleiro Kaique França, porque o Miguel ainda teve a chance, né, logo depois do gol do Sport, de empatar o jogo. Nós estaremos falando de empate aqui, que talvez não fosse merecido, mas seria assim, justo pelo esforço que o Mirassol fez, dado todo esse contexto. O Mirassol tem condições de brigar na parte de cima. Não sei se para um acesso, Estevão Barros, talvez com uma recomposição do elenco possa brigar um pouco mais, mas sim, vai complicar a partida de grandes equipes aí também, viu? Num gramado em condições melhores, com mais jogadores, essa equipe do Mirassol pode sim arrancar pontos fora de casa, e em casa é uma equipe muito difícil de se derrotar. Pois é, você citou o gramado, que foi um fator hoje da partida, porque estava muito ruim. Lógico, né? As duas equipes jogam no mesmo gramado, mas realmente chama a atenção como a CBF permite que um gramado desse nível, como foi apresentado na partida entre Sport e Mirassol, seja permitido em competições, né, que ela organiza, porque é realmente muito feio visualmente e também é ruim para os atletas para a competição, porque gera um desnível ali. Os atletas muitas vezes escorregavam ali, muita lama no campo, enfim, um gramado realmente muito ruim, cheio de buracos. Foi, foi um obstáculo à parte aí. O Sport acabou superando até isso para jogar.
o que atrapalha as duas equipes, né? Já que ambas são times técnicos, ambas gostam de ter a bola no pé, de girar a bola, encontrar ali os seus companheiros com passes curtos, né? Um jogo rasteiro. Acabou prejudicando bastante alguns lances. O Sport sai vitorioso e se coloca também na briga ali por uma vaga na Série A. Esse ano você acha que vai, Adiel? Esse ano o Sport vai conseguir finalmente o tão sonhado acesso? Eu ia brincar aqui, né? Se o Zé Roberto for reserva, assim. Não, Estevão, Que é sacanagem. Eu isso. acho que a equipe tem Mas tem um condições de fundinho de brigar verdade. pelo. Tem condições de brincar pelo acesso, sim, tem condições de lutar pelo acesso. Não sei se pelo título da Série B, mas pelo acesso, com certeza. A gente já assistiu várias partidas dessa temporada e o nível não está tão. Não existe uma disparidade tão grande, tanto que o principal favorito, o Santos, ele já está em oitavo, né? Já está em oitavo com os resultados de momento. Então, não sei até que ponto a gente pode considerar uma Série B com alguns favoritos. O Sport, pela tradição que tem, parece que esse ano vai, Estevão Barros. E partidas como as de hoje pode sim motivar o elenco a buscar isso. E dessa vez eu gostaria de citar uma situação importante. O goleiro Kaique França ele não foi muito exigido, mas quando foi preciso ele estava lá. Numa Série B isso também é importante, porque no momento em que a equipe fez 1-0, aqueles 5 minutos depois são sempre decisivos. E teve uma finalização do Miguel ali do Mirassol, ele fez uma boa defesa, mesmo estando frio, não estava sendo exigido no segundo tempo, fez uma boa defesa e garantiu a vitória do Sport. Tudo isso, Estevão Barros, somado a um bom trabalho do Mariano Sosso, que fez uma boa leitura, e eu digo boa leitura porque é o seguinte, comentávamos aqui no intervalo que em jogo com gramado ruim, você precisa de cruzamento na área. O que ele fez? Ele tirou o meio-campo e colocou o Gustavo Coutinho junto com o Zé Roberto ali para cruzar a bola na área. Tá que o Zé Roberto vinha brigar, porque ele brigou o jogo todo, foi só o que ele fez, mas se você tem um cara alto na área, você incomoda a defesa adversária. Boa leitura do Mariano Sosso. Tudo isso pode se somar a uma esperança do torcedor do esporte de brigar pelo acesso. Se vai acontecer, nunca saberemos até o final da Série B. Entendeu? Nunca não, né? No final da Série B a gente vai descobrir. Mas é isso. Foi um jogo divertido, um jogo legal. Nessa 10ª rodada de Série B, o jogo do Coritiba com o Goiás terminou empatado em 1-0. Com isso, o Goiás se manteve no G4 e o Coritiba ficou nos 15 pontos, mesma pontuação do Santos. E a 10ª rodada está encerrada. Os jogos voltam no dia 17, ou seja, amanhã, já com a 11ª rodada, que começa com Chapecoense e Operário de Ponta Grossa. É isso. Voltamos no meio de semana aí com Copa América, o jogo que abre o torneio, né, na quinta-feira, Argentina e Canadá. Um jogo que promete muitas emoções. Lionel Messi em campo, Dybala, o Brian Julian Davis na Álvares, torcida. Brian Davis, Alphonso Davies em campo e mais 11 bonecos lá que o Canadá vai escalar para jogar com a Argentina. Os É isso. influencers. 11 dentistas lá que o Canadá encontrar para 11 jogar lá. diplomatas, os caras. Enfim, um dentista, o outro é médico, o outro é açougueiro, enfim, vai ser divertido esse jogo. É isso então, voltamos na quinta-feira com Argentina e Canadá. A partir das 8 horas teremos um pré-jogo especial para essa Copa América. E aí começaremos. Todo dia tem jogo aqui porque a Copa América é num ritmo frenético. Assim como eu também. Estou sempre num ritmo frenético. Mentira. É isso aí. Até quinta-feira. Valeu, Adiel. Valeu a todo mundo que esteve aqui com a gente. Copa América é no Meio Armadores e Meio Armadores é na Copa América. Igual o Ronaldinho Gaúcho. Até quinta. Valeu, falou.